Meus amados, a graça e paz em nome do Senhor Jesus. Provérbios 13, 22 fala que o homem justo, quando eu falo de homem justo, eu falo de humanidade justa, falo de autoridade justa, falo de uma família que pratica a justiça, a palavra de Deus. A Bíblia fala: o homem justo deixa herança para os filhos dos seus filhos. Ou seja, quem é justo deixa um legado, quem é justo deixa algo para os filhos dos seus filhos, para os seus netos, para a sua posteridade. Já o ímpio, a Bíblia fala que Deus não tem prazer no ímpio. E a riqueza do ímpio, tudo aquilo que o ímpio acumula, será retirado dele, será retirado da sua herança, da sua posteridade, dos seus herdeiros, e dado para aquele que é justo. Isso é espiritual. Como autoridade da palavra de Deus, conforme Mateus 10, que fala que a autoridade nos foi dada, porque se é dada aos apóstolos, e lá em Marcos 16 fala que nós temos que fazer a obra, e Mateus 28 em diante fala que ide fazer discípulo, e nós temos um discipulado, segundo a palavra de Deus, desde a época dos apóstolos, então nós somos discípulos da palavra. A palavra nos alcançou por meio de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então nós somos discípulos. Então essa palavra de Mateus capítulo 10 cabe a nós, a autoridade nos foi dada por causa do discipulado. Os dons do Espírito estão sobre as nossas vidas por causa de 1 Coríntios 12. Então toda a autoridade nos foi dada. Então, segundo a autoridade que nos foi dada, está ligado à terra, está ligado no reino, o requerimento, o documento apresentado de forma verbal, através de oração diante de Deus, para que Deus cumpra essa palavra de Provérbios, capítulo 13, verso 22, que fala que Deus tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo. Que a riqueza ali do justo é deixada para até para os seus netos, mas que a riqueza do ímpio é retirada da mão dele e distribuída entre aqueles que praticam a justiça. E isso eu falo em termos de Brasil. Nós fomos um país que praticou a injustiça desde a época de Dom Pedro. A injustiça esteve no nosso meio. No nosso meio esteve a corrupção, no nosso meio esteve pessoas ruins, pessoas que só pensaram neles, em sistemas ditatoriais, pessoas que nos retiraram o direito do emprego, o direito de ir e vir, pessoas injustas. E eu estou requerendo que Deus cumpra essa palavra de Provérbios 13, versículo número 22, que fala, pelo poder do nome de Jesus, que Deus tire da mão do ímpio. Então, aonde houver um ímpio, autoridade, empresário, que seja injusto, que passe os outros para trás, haja uma canalização de dinheiro para a mão daquele que pratica a justiça, para a mão daquele que acredita na palavra de Deus, porque palavra tem poder. Então eu estou requerendo da mão do agoreiro, do feiticeiro, do espírita, do idólatra, do kardecista, da umbanda, da quimbanda, do candomblé. Eu estou requerendo essa riqueza espiritual sendo canalizada da mão deles para a nossa mão, para a mão daqueles que seguem a palavra de Deus, que estão no caminho da justiça, no caminho da palavra, acreditando nos feitos de Cristo, do princípio, do meio e do fim. Então, todos aqueles que estão segundo a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, indo à casa do Senhor, louvando, glorificando, exaltando, fazendo a obra, conforme Mateus capítulo de número 20. Amém? Estão praticando a justiça segundo a palavra, eu estou requerendo essa riqueza da mão do ímpio, da mão do vil, da mão daquele que é escarnecedor, de todas as seitas, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Então, estou requerendo nessa manhã que Deus cumpra a palavra de Provérbios 13, 22, aonde ele tira da mão do ímpio e coloca na mão daquele que pratica a justiça. Eu estou requerendo de forma espiritual que Deus nos revele os tesouros das trevas, conforme ele fez com Ciro lá em Isaías, capítulo de número 45, que ele fala: eis que te darei os tesouros encobertos. Amado, ser filho de Deus, ser crente, é entender leis espirituais, é entender de que forma requerer, de forma verbal, de forma escrita, atos proféticos, projetos apresentados por cima dos montes. Amém? Então, estou requerendo a palavra de Deus, porque passa céus e terra e a palavra de Deus não passa.
Então, nessa manhã, que a igreja esteja dizendo amém. Não só a nossa igreja, mas todas as igrejas, tanto no Brasil como fora do Brasil, que crê nessa palavra. Começa a requerer essa palavra para dentro da igreja, pelo poder do nome de Jesus. Porque ser crente é passar em vitória, sendo cabeça e não cauda, andando por cima e não por baixo. Ser filho de Deus é andar em diferença, em novidade de vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, que os empresários dessa igreja também venham colher uma fatia gorda desse requerimento espiritual diante de Deus. Que o povo de Deus venha comer uma fatia gorda dentro da igreja, aquele que é dizimista e ofertante da casa do Senhor. Que as portas se abram, conforme ali Apocalipse, capítulo 3, verso 7, que fala que porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. Então eu estou requerendo as melhores cadeiras, os melhores concursos, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E dentro deste princípio, eu estou requerendo também a prisão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de todo aquele que pratica a maldade neste país e que lesa a pátria e lesa um povo. Que venha às cadeias espirituais, as doenças, as enfermidades, porque a Bíblia também prevê isso lá em Deuteronômio, capítulo 28, que fala que sofrerão as maldições descritas no livro da lei. Amém? Então também estou requerendo as maldições e as bênçãos para aqueles que praticam a injustiça. Ou seja, ou é ou não é, porque Deus faz a diferença entre vasos de honra e de desonra. Deus faz a diferença entre quem serve e quem não serve, conforme todo o livro ali de Romanos. Então, haja uma diferença, segundo a palavra de Deus, em nosso meio, nesse país chamado Brasil, e que venha as sentenças de Deus, segundo a palavra do próprio Deus, em nome de Jesus. Está ligado na terra, está ligado no reino, porque a Bíblia fala, lá em Mateus, capítulo 18, verso 18, 19 e 20, que tudo que eu ligar na terra está ligado no reino dos céus. Se dois de vós concordando a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Então, que a igreja diga amém, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que haja um consenso geral das igrejas do Brasil que propagam o evangelho em nome de Jesus nesta terra, em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia. Compartilhe, dê o seu like e o ímpio também tem que ouvir essa palavra. Ou ele se arrepende dos seus maus caminhos, amado, ou então o destino dele vai ser a ruína, porque nessa nação ainda tem pessoas segundo a palavra de Deus e que conhecem a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graça e paz, em nome de Jesus. A graça e a paz.